A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 01, parte 06, dia 9 de julho de 2025. Mas o que são eles em comparação com as quantidades imensamente mais vastas de água que, sem quaisquer condutos de pedra ou barreiras de cimento, estão suspensas nas nuvens e mantidas em estado flutuante? As nuvens, como assinalou outro, viajam em bandos isolados e na qualidade de cisternas itinerantes por todo o globo terrestre. Frutificam por comunicações adequadas de umidade os espaçosos pastos dos ricos e alegram com chuvas não menos liberais os pequenos. Não tão condescendente é a benignidade do grande proprietário que eles satisfazem o solo desolado e deserto e fazem, mesmo nas selvas mais incultas, o broto da erva tenra brotar, de modo que os nativos do deserto solitário, aqueles rebanhos selvagens que não conhecem o estábulo doméstico, podem, no entanto, experimentar os cuidados e regozijar-se com a generosidade de um pai que o sustenta. Mas o que mais nos deixa maravilhados é que esses reservatórios celestes suspensos no ar, foi isso que evocou a admiração de Jó, e ele faz. Ele, disse o primeiro, ata as águas em suas nuvens espessas, e a nuvem não se rasgou sob elas. Jó 26:8. Apesar de seu peso prodigioso, uma das coisas atribuídas a Deus nas Sagradas Escrituras é que ele fixou o limite do mar por decreto perpétuo, de modo que não pode passar. Não pode passar por cima dela. Jeremias 5:22. Se não foi o seu Criador, cujo mandato determinou os limites do mar, quem fixou seus limites? Certamente não o homem, pois aquele que não pode se controlar dificilmente é competente para dar ordens efetivas ao oceano. Isso ficou totalmente evidente nos dias de Noé, quando pela primeira e última vez Deus deu às águas sua total liberdade, e terrível foi a consequência, pois toda a raça humana estava impotente diante deles. Sem esse decreto divino, o mar impetuoso transbordaria novamente sobre a terra, pois tal é sua propensão natural. Mas pelo mero decreto de seus lábios, Deus controla imutavelmente esse elemento turbulento. Em algumas costas, altas falésias de rocha servem como muralhas inexpugnáveis contra a fúria principal, mas em outras, para evidenciar que Deus não está confinado a nenhum expediente, mas ordena todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade. Ele ordena um freio a um frágil banco de terra, a fúria de suas ondas furiosas. Por mais maravilhoso que seja que pela ordenança divina um estreito cinturão de areia desprezível confine o mar a seus limites designados. Mas para nós parece ainda mais notável que volumes tão imensos de água sejam mantidas no ar dentro da bússola das nuvens. Escrevendo sobre isso, um dos mais hábeis dos puritanos salientou: há três coisas muito maravilhosas nessa retenção das águas. Primeiro, que as águas, que são um corpo fluido e gostam de estar continuamente fluindo e se difundindo, devem ainda ser paradas e ficar junto por uma nuvem, que é um corpo mais fino e, portanto, mais fluido que a água. Não é grande coisa ver a água guardada em condutos de pedra ou em vasos de latão, porque são corpos firmes e sólidos. Como a água não pode penetrar nem forçar a passagem,
Mas no julgamento da natureza, quão improvável que uma nuvem fina possa suportar tanto peso e poder de águas, e ainda assim não rasgar nem quebrar sobre elas. Este é um dos milagres da natureza, que por isso não se admira por ser tão comum e que por ser constante não é investigado. Segundo, como é de admirar que a nuvem não se rasgue sob o peso da água, de modo que a nuvem se rasgue por ordem e ordens especiais de Deus? Por sua palavra é que as nuvens são trancadas, e por sua palavra eles são abertos. Como nas coisas espirituais, também nas naturais. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Terceiro, também é maravilhoso que, quando pela palavra de Deus, a nuvem se rompe, mas as águas não jorram como um dilúvio violento de uma só vez que afogaria rapidamente a terra, mas descem em chuvas moderadas como água por um coador, gota a gota. Deus carrega as nuvens para cima e para baixo no mundo, como o jardineiro faz com seu regador, e ordena que destilem sobre este ou aquele lugar como ele mesmo orienta. As nuvens são comparadas a garrafas, Jó 38:37, e aqueles que Deus para ou despara, geralmente conforme nossas necessidades exigem, e às vezes como nosso pecado merece. Retenho-vos a chuva, Amós 4:7, e ele pode retê-la até que os céus acima de nós sejam como bronze e a terra debaixo de nós como ferro. Também ordenarei as nuvens que não chovam sobre ela, Isaías 5:6. Havia ainda outras características da obra de Deus no firmamento, que Jó foi ordenado a parar e considerar, a saber, que Deus fez brilhar a luz de sua nuvem e o equilíbrio das nuvens, que são denominados as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento. Sobre a extensão do éter acima, vemos cenas infinitamente mais requintadas do que qualquer uma que um Turner ou um Rafael pudesse produzir. Visões tão delicadamente coloridas, tão sutis em texturas, tão vasta em extensão, que não podiam fazer justiça em sua tentativa de reproduzir. Que pincel de artista pode começar a retratar os esplendores do céu oriental enquanto o monarca do dia emerge de seu descanso, ou a magnificência arrebatadora do horizonte ocidental quando ele se retira para dormir? O verbo hebraico para brilhar em Jó 37:15 significa brilhar de maneira ilustre, como em Deuteronômio 33:2 e Salmo 50:1. E a luz da nuvem refere-se à luz do reflexo do sol de ou sobre uma água nuvem, produzindo aquele fenômeno maravilhoso do arco-íris, que é tão invisível e belo, tão desejável e atraente. Tão misterioso e maravilhoso. Você conhece os equilíbrios das nuvens? Jó 37:16. Você pode explicar como volumes tão prodigiosos de água são suspensos sobre sua cabeça e mantidos nas partes mais finas da atmosfera? Você pode dizer o que é que faz com que esses lagos pesados pendem tão uniformemente e pairam como as mais leves em penugem? O que equilibra esses vapores espessos e pesados em cobertura muito mais leves e mais finas do que eles, e impede que desçam mais impetuosamente do que uma torrente de montanhas? Amém. Tem continuação. Deus seja louvado. Amém.